Bem-vindas e bem-vindos ao canal Baralho Cigano Diário. Eu sou o Leandro. Aqui nós estamos juntos todos os dias, interpretando as cartas, passando mensagens, respostas a todos os que precisam da ajuda dos oráculos, né? Então, se você está visitando aqui pela primeira vez, faz a sua inscrição, ou mesmo se você já assiste o canal e ainda não se inscreveu, e pelas estatísticas eu vejo, né, que isso acontece também, bastante gente que assiste aos vídeos e ainda não é um dos nossos inscritos. Então faz a sua inscrição, isso é importante para você somar com a gente, além de deixar o like no vídeo e também o seu comentário para a gente ter a oportunidade de interagir. Inclusive você pode usar os comentários para sugerir temas, né? De repente diz aí uma pergunta que você gostaria de ver respondida pelas cartas. Quem sabe eu incluo aqui na programação do canal para te ajudar nisso, tá? Então, vamos ao nosso tema de hoje. Aqui nós temos dois baralhos posicionados com as pedrinhas. Você vai fazer a escolha de um dos baralhos, então já vai percebendo aí, né, qual é o que te chama mais a atenção, qual vai ser o seu baralho. E o nosso tema é o seguinte: ele ou ela ainda gosta de mim? Poderemos voltar, retomar uma relação? É disso que a gente vai fazer. Então são duas perguntas e são situações diferentes, né? Na primeira pergunta, se ele ou ela ainda gosta de mim, a gente vai ver se ainda flui o sentimento, se há saudade, né? E a segunda pergunta, como poderia funcionar uma volta? Será que dá certo, né? Então a gente vai ver como as cartas vão responder para nós essas duas questões, certo? O primeiro baralho que eu vou usar é o da esquerda, então só passando essa instrução inicial, como eu sempre faço, porque sempre tem gente nova chegando no canal, né? O primeiro baralho que eu uso é o da esquerda, então se essa for a sua escolha, você já fica comigo aqui direto, porque a gente já começa a trabalhar com ele. Se a sua escolha for da direita, então consulta aqui abaixo na descrição o tempo do vídeo onde eu pego o baralho da direita, tá? Assim você não precisa assistir o vídeo inteiro, você vai direto só na sua mensagem e aproveita melhor o seu tempo aqui com a gente, combinado? Então faz isso, na descrição eu sempre coloco o tempo das cartas, da esquerda e da direita, ok? Então vamos lá, vou começar pela esquerda para a gente dar o andamento aqui, né, na nossa atividade. Ele ou ela ainda gosta de mim? Poderemos voltar? Então a gente vai responder essas duas perguntas. Caiu uma carta. Quando cai carta da minha mão, eu não interpreto, certo? Volto para o monte e continuo embaralhando. Eu considero para a interpretação, vai ter significado para mim aquilo que eu coloco na mesa depois de embaralhar, de cortar, aí sim. Então, vamos lá. Embaralhei, cortei, agora tudo pronto para a gente organizar aqui e começar a nossa leitura. Então, nós teremos duas linhas com 3 cartas, porque temos duas perguntas a serem respondidas aí. Então, está organizada a nossa mesa, para quem fez a opção do baralho da esquerda. Na linha de cima, então, ele ou ela ainda gosta de mim. Na linha de baixo, poderemos voltar, a volta entre nós, como podem funcionar as coisas juntos novamente, né? É o que a gente responde aí. Então, vamos abrir as cartas para começar a conversar aqui. Vou abrir tudo. Aí a gente já vê o que tem para se desenhar. Olha só. Então, na linha de cima veio livro, lua e chave, falando sobre sentimento, sobre se ele ou ela ainda gosta de mim, tá? Na linha de baixo, caixão, homem e casa, mostrando se há volta, se poderemos voltar, se você pode conseguir voltar com a pessoa em quem você está pensando aí, tá? Então, vamos interpretar tudo isso. Primeiro, na linha de cima, né, sobre sentimentos. A pessoa em quem você está pensando aí, ele ou ela, ainda gosta de você? Ainda existe sentimento? Sente saudade? Nós temos que sim com essas cartas, certo? Porque principalmente aqui a presença da Lua traz muito do aspecto emocional, quando vem nostalgia, quando vem os sentimentos, vem as lembranças, aquilo que a gente vai lembrar, né, do que foi vivido a dois, os bons momentos, a presença da pessoa ali, né? Então, no caso, a sua presença, a gente está falando de como as coisas fluem para ele ou para ela, né? Então, se ele ou ela ainda gosta de você, e já temos essa percepção aqui com a Lua. Então, aqui nessa carta flui o sentimento, flui o reconhecimento, de repente um pouco até daquela coisa de quando perde é que percebe o valor, sabe? O valor da companhia,
as suas qualidades, as suas virtudes. Vem, como eu falei também, a nostalgia, a lembrança dos bons sentimentos, o que pode reacender exatamente esse sentimento. Então, nós vemos aqui nessas cartas alguém que gosta de você, sim. A chave acompanhando a lua aqui também, uma carta que traz energia positiva, tá? Que confirma a presença do sentimento e fala sobre de repente uma atitude, uma iniciativa para tentar resolver as coisas, para uma reaproximação, tá? A carta do livro fala da troca que vocês tiveram juntos, né? A troca de experiências, aquilo que funcionou em um relacionamento, onde a gente ensina e a gente aprende, é a troca. Essa relação, os aprendizados de uma relação, né, estão aqui contidos nessa carta do livro e essa carta apareceu então para mostrar também é, algo no qual a outra pessoa está pensando. Tudo isso somado aqui à ideia da lua, né, do sentimento presente, do emocional mais à tona, que traz esse tipo de conexão, tá? Então aqui nós vemos alguém que gosta de você sim, que pode estar pensando em você, de repente saudade, as lembranças dos momentos a dois. Aqui nessas cartas, então, nós temos essas informações, tá? Então respondemos a primeira pergunta dizendo sim, né? Ele ou ela gosta de você, tá? Então nós temos, se você está gostando ainda, se você sente saudade, nós temos a correspondência nesse sentido, sintonia nesse sentido, tá? E é claro que essa leitura está funcionando para quem está nesse contexto de ter convivido com alguém e aí não está mais juntos, né? É só olhar para o nosso tema, se a pessoa ainda gosta e se vocês podem voltar, ou seja, então a leitura está tratando de algo que já aconteceu, de um relacionamento que você já teve, tá? Por isso é importante você ter é, essa percepção, esse posicionamento para poder aproveitar bem a mensagem que você está recebendo aqui, tá? Se não for o seu caso, talvez algumas coisas não vão se encaixar, ok? Mas, então, se for o seu caso, se você pretende voltar com alguém, gosta de uma pessoa com quem você já conviveu, então esse vídeo vai bem no alvo aqui do que você está precisando ter uma compreensão. Vimos na primeira linha de cards, então, que ele ou ela ainda gosta de você, sente saudade, está sentindo falta, as lembranças dos bons momentos estão presentes e a carta da chave até mesmo já pode indicar alguém que toma algum tipo de atitude motivada por essas circunstâncias que o baralho mostrou, tá? Principalmente com a lua, com o livro também, mas principalmente com a lua, certo? E na linha de baixo, agora, a gente vai ver se pode dar certo uma volta, né? Se vocês podem voltar, como é que as coisas vão funcionar novamente a partir de uma retomada da relação, né? Aí veio o caixão aqui, você já deve ter pensado assim, ih, caramba, não vai rolar não, né? Porque já veio o caixão. Mas olha só, tudo forma um conjunto aqui, né? Que está aberto na mesa. Então, a gente já viu uma pessoa que gosta de você, que não te esqueceu, né? De repente, se passou um tempo, tá sem conversar, parece que não tem mais nada. É aquele negócio, né, gente? Uma chama pode reacender, ficou latente, mas a gente algumas vezes percebe no decorrer da vida que vínculos não se rompem simplesmente pela falta de um contato. Às vezes, duas pessoas voltam a se falar, percebem que ainda havia muita coisa para acontecer, tá? Então, quem sabe é o caso. Já vimos o sentimento para isso, intenção para isso, né? Com lua, com chave, com livro, certo? Agora aqui, caixão, homem e casa. Então, pode rolar uma volta? Aí, como eu estava explicando, a carta do caixão de repente te preocupou porque o caixão tem a ideia de término, né? Só que veja bem, a gente não está falando aqui de uma situação que pode terminar ou que vai terminar. A gente está falando de algo para você que não está em andamento, porque você quer saber se pode haver uma volta, certo? Então a gente está falando de um relacionamento que você já teve, deu errado num dado momento, né? Não houve uma continuidade a partir dali, mas dentro de você de repente ainda fica o sentimento, a ideia de que as coisas não se perderam e a gente está vendo que de fato não se perderam, certo? Então o caixão pode falar daquele momento onde as coisas deram errado entre vocês, né? Então foi um ponto final, digamos ali, naquela fase, naquela primeira fase entre vocês, que vocês viveram juntos. Mas o caixão tem uma ideia também que pouca gente percebe, que é do recomeço. Por quê? Tudo que termina abre espaço para um recomeço, concorda? É começo, meio e fim, tudo bem. Fechou um ciclo,
começa a viver outro, automaticamente, né? Uma porta se fecha, outra se abre automaticamente. A vida é assim, tá? A vida se constrói dessa maneira, com os ciclos que nós vivemos. Então, o caixão pode marcar uma etapa anterior aqui entre vocês e pode falar sobre um momento novo agora. Por quê? Eu estou colocando essa carta dentro do conjunto que a gente está analisando. São duas perguntas, né? Na linha de cima, nós respondemos a primeira pergunta, na linha de baixo, nós estamos respondendo a segunda pergunta. Só que tudo está conectado aqui. Uma pergunta faz sentido junto com a outra. Então, as cartas que aparecem aqui estão sendo interpretadas nesse todo, certo? Não é uma carta sozinha. Então, nós já vimos aqui um sentimento presente, vimos alguém com saudade, que gosta de você, que pode estar com as lembranças aí dos momentos a dois. Então, também vem o quê? Esse sentimento, né? A partir daquele ponto onde não deu mais certo, mas será que a gente pode retomar? Aí a gente tem o homem e a casa, mostrando isso, tá? O que pode ser um novo momento entre vocês. E o que é importante dentro desse novo momento? Carta do homem, que é o aspecto da razão. Ok. Como eu costumo dizer, é assim, quando a gente quer voltar com alguém, às vezes é mais difícil do que conhecer outra pessoa, tá? Porque quando a gente conhece uma pessoa diferente, parte-se do zero, né? Então é um conhecer o outro, é tudo a partir dali, não existe um histórico. Quando existe um histórico, quando a gente quer voltar com alguém, retomar uma relação, isso é motivado pelas lembranças, pela saudade, mas os problemas muitas vezes não se apagaram, tá? Então é muito fácil para de repente dar uma faísca e um começar a jogar coisa na cara do outro de novo e dar tudo errado de novo. Então, por que que a carta do homem está aqui? Tá aí para mostrar que a razão é importante, porque se houver essa oportunidade aí entre vocês de uma volta, é sentar e conversar e ajustar os pontos, tratar do passado, não deixar mais o passado interferir, é como recomeçar, certo? Então, assim, foi uma outra fase que vocês tiveram, uma nova fase que vocês têm agora, tá? E a razão ajuda nessa análise, no discernimento. Não é ignorar todo o tempo que passou, de repente distante, e a gente está retomando então a partir daquele ponto lá de trás. Não, porque aí vem toda a carga do passado. E é preciso entender o presente, conversar, né, a respeito das intenções, dos propósitos a partir de agora, o quanto de repente mudou a cabeça de cada um, né, as ideias em relação à vida. Tudo isso é importante para ser colocado aqui, porque assim, é um acordo muito importante que se faz a dois, né, para retomar uma relação, para voltar com alguém. E esse tipo de acordo envolve o quê? Olha, então, é assim, eu errei no passado, você errou no passado, mas a gente tem que deixar isso para trás. Não dá para ficar, né, jogando na cara, não dá para ficar querendo ver de novo de quem foi a culpa, porque senão a gente não vai sair disso e vai dar errado de novo, entende? Então a razão evita esse tipo de girar em círculos aqui e dar errado outra vez. Então é muito importante ter esse entendimento. E a carta da casa, que está junto aqui, mostra que vocês podem voltar sim, porque nessa carta está contido o quê? Alguns conceitos importantes para uma relação. Por exemplo, a familiaridade, as afinidades, né? O quanto você sabe que apesar de ter dado errado no passado, aquela pessoa combinava muito com você e às vezes fica até aquela sensação de não se entender porque ao certo que não houve a continuidade, né? Onde que deu errado? Às vezes a gente não sabe, fica querendo entender, né? Por que que brigou, por que que não ficaram mais juntos? Nem sempre a gente consegue fechar essa conta, né? Porque você sabia que combinava muito com a outra pessoa. Então é essa sensação da familiaridade, da sintonia, das afinidades, também o conforto que um pode encontrar no outro, a segurança, a confiança. Então isso está aqui mostrando que pode ser retomado, mas com a grande importância aqui da análise correta das coisas, tá? Não é só se basear no sentimento e ignorar tudo, vamos tentar de novo, vamos, e mal se falar sobre o assunto, né? Pelo contrário, tem que conversar a respeito de tudo, pontuar, tratar do passado, né? Entender que é um novo momento, ver como está a cabeça de cada um, porque assim os propósitos ficam mais alinhados, né? Existe aí um novo acordo entre duas pessoas para fazer dar certo. Se não houver essa carta do homem, então a gente para naquele caixão ali, ó. Então, né? O caixão ali estaria mostrando que não há mais continuidade, mas nós temos elementos aqui para uma continuidade. Então, as cartas aqui da linha de baixo indicam que pode sim
haver uma volta. Até porque vimos sentimento para isso. Então, né, só retomando o que eu já falei, tudo está conectado na mesa. Vimos sentimentos, vimos essa energia que está presente, então pode acontecer uma volta sim, mas tudo deve ser muito bem conversado aí, ter o discernimento das coisas, né, para que erros não sejam repetidos. E aí dá para fluir, tá bom? Então, se você gosta de alguém que pertence ao seu passado, tá com saudade, né, fica aquela sensação, não sei, na minha cabeça parece que não acabou, parece que a gente ainda pode voltar. Então faz sentido essa sensação para você, tá? Vimos aqui ainda conexão, vimos um vínculo realmente que não se rompeu, apesar de ausência, apesar de repente não haver diálogo, das coisas terem parado num certo ponto. É tudo questão de como a vida age, né? E às vezes cria uma nova oportunidade a dois, então nós temos esse cenário possível aqui. Sim, vimos alguém que ainda gosta de você e vimos que vocês podem voltar com todos os cuidados que seriam importantes para isso, para não se repetir erros, para não dar errado tudo igual de novo, tá? Mas tivemos uma boa perspectiva então para você, ok? Então esse foi o baralho da esquerda, assim fizemos a nossa interpretação. Agora a gente traz o baralho da direita. Então vamos lá. Então você que provavelmente avançou o vídeo, né, ao seguir a minha orientação inicial lá, por quê? Temos duas perguntas para responder, uma análise que é feita com calma, então não adianta você assistir o vídeo inteiro, você tem que realmente seguir a minha instrução, né, de ver qual foi o seu baralho e se foi o caso de você escolher aqui o baralho da direita, ter avançado o vídeo para chegar nas suas cartas. Senão você passou aqui, olha, 15 minutos, né, sem ganhar a sua mensagem ainda. Então se você avançou, está no momento certo, na altura certa do vídeo, para agora ter as suas respostas. Então vamos lá, baralho da direita com pedrinha amazonita que eu passei para cá, embaralhei cortando e cartas na mesa para você. Então vamos responder também as duas mesmas perguntas. Ele ou ela ainda gosta de mim? Poderemos voltar? Na primeira linha a gente vai ver os sentimentos, né? Vai ver se ele ou ela ainda gosta de você, se bate a saudade, né? Se essa energia ainda está presente. Na linha de baixo, se pode haver uma volta, uma retomada da relação, tá? Então, cada resposta vem com uma linha de cartas, mas tudo está conectado porque uma pergunta tem a ver com a outra aqui. Então, vamos abrir todas as cartas e vamos ver o que acontece. Olha só, então, para a gente falar sobre os sentimentos, se ele ou ela ainda gosta de você, chicote, tá aqui, é uma pessoa ali se chicoteando, né? Coração e navio. Só um momentinho. Tava com uma notificação ligada ali, desliguei. Na linha de baixo, então, para a gente falar sobre a volta, flores, nuvens e corujas, ou dependendo do baralho, vem a imagem dos pássaros aqui, né? Então vamos lá, vamos interpretar tudo isso agora para você. Primeiro na linha de cima, ele ou ela ainda gosta de mim, né? Ainda existe sentimento, essa energia ainda está presente. Temos que sim, porque olha só, carta do coração tá aqui, né? Então abrir o coração para a gente pesquisar sentimento, responder se ele ou ela ainda gosta de você, não dá para negar, surgindo aí o coração, tá? Então o coração já traz essa energia do amor, já confirma para a gente que o sentimento está presente, que isso não se perdeu, né? E olha que interessante. Interessante depende do ponto de vista, né? Mas assim, pela análise do baralho, ao lado do coração, o chicote. Então, energias antagônicas aqui, né? E o que isso quer dizer? Então, confirmamos, ele ou ela ainda gosta de você, né? E a carta do chicote está falando sobre insatisfação, contrariedade, alguém que não está feliz com o que está vivendo agora, né? E aí tá aqui com esse sentimento em relação a você. Então, há um descontentamento na vida, a contrariedade, de repente até mesmo alguma coisa relacionada à mágoa, por brigas, discussões que vocês tiveram, algo que não foi superado ainda, digamos assim, né? Mas o sentimento está aqui. Então, alguém que ainda gosta de você,
tá? E a carta do navio que está apontando para novos horizontes, aqui novas perspectivas, ou seja, alguém que tem expectativas em relação a você. Por quê? Não está contente em relação ao que está vivendo, não está feliz, né? E pode ter em relação a você alguma mágoa de briga, até mesmo pelo fato de vocês terem terminado, independente de quem partiu a atitude, de quem terminou, né? Fica essa sensação, muitas vezes pelo orgulho ferido, uma pessoa que não quis dar o braço a torcer na ocasião, mas que não te esqueceu, que gosta de você sim, e de repente por isso que não está feliz com o que está acontecendo na vida agora, porque de repente tentou dar um novo rumo e não encontrou a felicidade, né? Achou que poderia conhecer alguém diferente, a vida ia fluir, não foi assim. Por quê? De repente porque faz sentido que vocês ainda precisam experimentar juntos. Então, se você tem essa sensação, ainda gosta de alguém do seu passado, alguém com quem você já se relacionou e acredita que, né, isso não se perdeu, de fato, nós vemos, né? Então, ao constatarmos aqui que a outra pessoa ainda gosta de você, o que que a gente visualiza? Que tem um fio energético aí de ligação, tá? Então, de repente, você pode pensar assim, às vezes, eu não consigo esquecer essa pessoa. Por quê? Porque a outra pessoa também não te esquece. Então fica esse fio energético conectando um ao outro. Por quê? Porque existe sentimento ainda, né? De repente mágoas aqui, ressentimentos, e talvez você também pode ter uma dose disso, né? Ou seja, vocês estão precisando ter uma oportunidade de sentar, conversar e tratar das coisas juntos aí, um curar de repente feridas do outro, né? E aí vocês podem voltar juntos, então confirmamos sentimento. Alguém que gosta de você, explicamos toda a situação, alguém que tem expectativas, porque pensa no que vem pela frente, o navio está aqui, né? Alguém que quer de repente buscar uma nova oportunidade com você, né? E aí? Então confirmamos essa parte, linha de baixo agora. E volta, né? Poderemos voltar, daria certo, né? Como que pode funcionar isso? Flores, nuvens e corujas. Diante desse cenário aqui, o que que nós temos? Carta das Flores indica uma boa possibilidade de entendimento, de compreensão, de troca afetiva, de empatia, né? Para um poder compreender mais dos motivos do outro, de repente mais companheirismo consequentemente, porque a partir do momento em que a gente entende mais as dores do outro, a gente se compadece um pouco mais disso, a gente tem mais solidariedade, mais amizade, mais companheirismo. Então, qualquer tipo de relação humana se fortalece a partir daí, tá? Para tornar tudo mais leve. Então, a carta das flores já é um indício muito positivo aqui para nós de que uma volta pode acontecer sim entre vocês, de que vocês conseguem, como eu falei, tratar as feridas reciprocamente aí, um ajudando ao outro nesse processo. Inclusive, a carta das flores pode suavizar muito essa impressão aqui do chicote, tá? De repente ali, como eu falei, das mágoas, os ressentimentos, a contrariedade, tudo aquilo que ficou de negativo, né? Pode ser muito bem tratado, suavizado aqui com essa energia das flores que há entre vocês, que é ainda de troca afetiva para acontecer, tá? Ou seja, então isso não se perdeu entre vocês, é uma questão às vezes de os dois baixarem um pouco a guarda, sair da postura defensiva, um parar de culpar o outro, de responsabilizar o outro, de quem foi a culpa, não, eu não vou ceder, né? Tem a coisa do orgulho. Muitas vezes a gente tem que abrir mão disso porque é aquele negócio, né, de ser feliz ou ter razão. Qual é a sua escolha de vida, tá? E para ser feliz a gente tem que abrir mão da razão. Quando os dois conseguem trabalhar juntos, essa frase fica mais fácil, tá? Então, de repente, é disso que vocês estão precisando juntos aí. Então, já temos a carta das flores como esse grande ingrediente que pode ajudar muito vocês, né? Depois vem a carta das nuvens, que fala sobre o quê? Tensão, né? Incertezas, insegurança, dúvidas, que é de repente o que você sente, o que a outra pessoa sente também. Às vezes um desejo de voltar, de procurar, de chamar para conversar, mas muito desse cenário nublado aqui, né? Ah, melhor não, né? Porque ficou tudo muito ruim entre a gente, eu não sei como vai ser a reação, e ficam as dúvidas ali, a insegurança, e fica aquele negócio, né, meio angustiante, gerando ansiedade, porque ao mesmo tempo que você às vezes não procura, fica com a vontade, fica sentindo que ainda tem mais para acontecer. Então a carta das nuvens está trazendo essa situação de tensão, de ansiedade, que pode abalar o emocional, tá? Então,
mas a gente percebe que as nuvens falam desse tipo de dificuldade, só que dificuldades passageiras. Ou seja, essa carta está mostrando que de repente, vamos considerar já. Então, vimos um caminho de volta entre vocês se desenhando com as flores. Um recomeço talvez não seja tão fácil, porque aí você se depara diante das nuvens aqui. As incertezas, a ansiedade, aquele negócio meio tenso. E agora, né? Decidimos voltar, estamos conversando de novo. Enfim, o que vai acontecer? Será que a gente já vai brigar de novo? Então, fica um pouco diante disso, né? Mas nuvens são passageiras, então essa carta indica que é necessário para os dois aqui, tá? Aí já vale para você. E assim que houver uma oportunidade de uma conversa, já também você expor, olha, talvez não seja tão fácil, né, a gente recomeçar, porque a gente tem que se readaptar um ao outro, certo? E então, assim, um começo pode envolver, às vezes, algumas incompatibilidades ali que vão sendo ajustadas, né? Então, um pouquinho de persistência numa decisão recíproca, de repente, de voltar, de retomar uma relação. Ou seja, não pode desistir na primeira coisa errada que vai acontecer, sabe? Porque às vezes a gente fica achando assim, não, tem que ser perfeito, né? E aí no primeiro dia onde foge da perfeição, aí você já fica, ah, não, eu sabia que não ia dar certo, né? Foi um erro, querer voltar, não tinha que ter feito nada disso. Aí você desperdiça, tá? Então, de repente essa carta está aqui para mostrar que um recomeço entre vocês, uma volta, pode ser que tenha algumas dificuldades iniciais, mas que são passageiras, então é importante ter calma diante dessas nuvens, não tomar decisões precipitadas, porque vocês juntos superam isso daqui e existe a força do sentimento para a superação, existe aqui essa energia das flores, de alegria, de beleza, de pensar no lado positivo da vida, né? Ver a beleza da vida, onde estão os pontos positivos aí, não ficar no foco, não ficar com o foco nos problemas e deixar que eles arruinem tudo, tá? Então, muito importante essa lição das flores também para passar pelas nuvens. E as corujas estão aqui, olha, falando de dois aspectos. Primeiro, sabedoria que vocês precisam ter exatamente para passar por um momento de repente de turbulência emocional no início, com as tensões, com a ansiedade, e agora como vai ser? Tem que ser perfeito? Será que vai dar um problema? Sabedoria, calma para lidar com isso, tá? E a carta das corujas também indica o tempo para cada coisa, ou seja, né? Existe um sentimento, existe uma intenção. Se você está aqui é porque você gosta da outra pessoa. Se não houvesse interesse da sua parte, você não estaria participando desse vídeo. Então você tem o interesse, você gosta, você tem a vontade de poder voltar, né? É desejável uma oportunidade para isso. Vimos sentimento da outra pessoa para isso. Vimos uma energia que pode facilitar a volta entre vocês, né? Mas também tem que ter calma aqui, olha, no início tem que ter sabedoria para conduzir as coisas, um pouco mais de maturidade, tá? A carta da coruja indica isso e também o tempo certo para cada coisa, não ter pressa, né? Se vocês vão voltar, aos poucos vocês vão colocando as peças no lugar novamente, né? Então tem que saber passar por esse processo para poder colher os frutos, tá? Então essas cartas indicam sim uma possibilidade de volta com tudo o que foi orientado aqui, para você também já saber mais ou menos o que esperar, como se comportar, o que pode fazer parte de uma conversa, para que vocês juntos se ajudem a fazer dar certo, o que pode voltar a funcionar a dois aí, né? Intenções para isso nós vemos, correspondência afetiva, certo? Sentimento para isso, energia que se apresenta para a coisa se reorganizar, tá bom? Então, se é do seu desejo, nós vemos que é um caminho possível, né? Como eu falei no primeiro monte, se você tem uma sensação, lá no primeiro baralho, falo aqui também, se você tem a sensação de que aquela pessoa com quem você se relacionava ainda de alguma forma faz parte do seu caminho, então faz sentido, faz mesmo. Vimos isso aqui nas cartas com tudo que foi explicado para você, tá? Então eu agradeço pela participação nesse vídeo. Terminamos assim mais uma leitura do canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.